Olá, boa noite, espero que você esteja bem, esteja com saúde e, sobretudo, esteja em paz. Estamos começando mais um culto de estudo bíblico e, nessa oportunidade, nós estaremos trabalhando de forma online. Quero acreditar que nessa noite todos sejamos edificados pela palavra de Deus e quero desejar também pedir a você que possa compartilhar o link desta live com outros amigos, irmãos, de forma que todos sejam edificados pela palavra de Deus. Hoje nós vamos trabalhar com uma temática bastante importante. Trouxe aqui os dias de Miqueias, de Oséias e de Isaías. Enquanto os nossos irmãos vão se conectando, quero também dizer que por esses dias, como todos já sabem, até o dia 30 de março, nós faremos trabalhos 100% online, sempre envolvendo os nossos irmãos, para que a cada dia a gente tenha um conteúdo de uma forma um pouco diferente, para que a gente possa sempre meditar e estudar a palavra de Deus. Deixa eu verificar aqui como está a nossa plataforma, para a gente poder seguir adiante enquanto todos se conectam. Um minutinho, por favor. Muito bem, já estamos de volta aqui. Meus irmãos, esse culto de doutrina bíblica, nós vamos trabalhar um pouco pensando nos dias que nós estamos vivendo, mas também olhando sempre para a Bíblia Sagrada, a fim de a gente encontrar na palavra de Deus uma orientação para esses dias tão complexos, tão difíceis que a gente está vivendo. Veja que completamos, infelizmente, um ano de pandemia e os números são bastante alarmantes, bastante preocupantes, por isso que nós também devemos obedecer às leis e fazer os trabalhos de forma online, para que haja também a explanação da palavra de Deus. Claro que a nossa preocupação também se dá para os nossos irmãos da terceira idade, que infelizmente não tem, muitos deles no celular, não conseguem acompanhar, né, os trabalhos online da igreja, mas até nisso também, como igreja, a gente precisa investir um pouquinho do nosso tempo. Ao término desse culto, a gente vai subir essa transmissão para o YouTube, porque assim facilitará até para aqueles irmãos que não têm acesso ao Facebook. Então, aos poucos, a gente vai melhorando, vai trabalhando, e sempre pedindo que os filhos, os netos, oportunamente possam estar com os seus avós, com os seus pais, para que possam compartilhar o estudo bíblico, doutrinário, e assim o Espírito Santo de Deus estará trabalhando, né, nos corações, confortando, consolando, animando, e a obra do Senhor Deus seguirá. Não é fácil fazer esse tipo de trabalho online, não é fácil nem falar em público, quem dirá falar para um computador, falar para um celular. Então, pedimos a compreensão dos irmãos, né, para que tenham um pouco de paciência com a gente, mas eu estou seguro que a palavra de Deus que virá ao nosso coração nesse momento será uma palavra de bastante reflexão, de edificação para as nossas vidas. A palavra de Deus diz que ela não voltará vazia, antes fará aquilo que lhe apraz. Estou feliz pela cooperação dos irmãos, muito grato a Deus pela cooperação, a gentileza, a companhia dos irmãos, mesmo de forma online, e nossa preocupação sempre é ter um conteúdo que venha edificar as nossas vidas. Veja, hoje, terça-feira, muitas das nossas igrejas, até de outros ministérios, estão com cultos online. Então, o que não falta é a pregação da palavra de Deus. E louvado seja o nome do Senhor por isso, que a palavra de Deus está sendo pregada aos quatro ventos, não é? Agora, quero também, nesse começo,
informá-los quanto à programação desta semana que estamos. Se o Senhor Deus permitir, veja o que nós teremos amanhã. Amanhã nós teremos um painel temático, Imunidade em Foco, também às 20 horas, sempre às 20 horas, de segunda a sexta-feira. Nós, pela misericórdia de Deus, né, somos uma igreja ativa, estamos trabalhando, orando, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor pelas madrugadas, e o Senhor tem tido misericórdia de nós. Veja que em tempos de pandemia, a saúde do corpo e da alma precisam estar em plena forma. Então, neste horário, eu estarei aqui com a minha esposa, irmã Eliane, nutricionista, e falaremos um pouco sobre a importância da imunidade e, obviamente, ela abordará a temática dentro da área dela e eu trarei esse assunto à luz da Bíblia também. Da mesma forma, na quinta-feira nós teremos nosso painel da Escola Bíblica. Isto mesmo. Nós vamos falar sobre a importância de evangelizar e de fazer discípulos. Se o Senhor permitir, estaremos com a nossa irmã, professora Beatriz, missionária da nossa igreja, também nosso irmão Paulo e o nosso irmão Mateus, para tratar dessa temática tão importante também para os nossos dias. Já na sexta-feira teremos um outro trabalho às 20 horas também, que intitulamos aqui Aconselhamento Bíblico, como viver de forma sóbria e equilibrada em tempos de mídias sociais. Aqui nós vamos entrar, com a graça de Deus, dentro do assunto familiar, né, até conjugal, a importância de nós estarmos atentos a essa época que nós estamos vivendo, como já dissemos em outra oportunidade. Então, trouxe para vocês aqui todas essas temáticas para vocês entenderem que daqui para frente teremos bastante trabalho e sempre envolveremos irmãos diferentes na medida do possível, da disponibilidade e da tecnologia também, porque nem todos têm a tecnologia com facilidade para estar de forma online. Então, contamos com a oração da igreja, compreensão. Falando em oração, peço aos irmãos que dediquem sempre ao dia ou à noite um tempinho para estar orando, clamando a Deus em favor dos nossos irmãos, amigos, familiares que estão necessitados. São muitas as necessidades, como os senhores sabem muito bem. Então, não deixemos de clamar a Deus, não deixemos de orar ao Senhor, de buscar ao Senhor enquanto é tempo, sempre intercedendo uns pelos outros, e assim o Senhor Deus se agradará de nós. Esse é o papel da igreja, é estar em constante intercessão. Então, esse é o nosso dever, né? Agora eu quero deixar a tela um pouco maior para compartilhar alguns versículos. Veja que eu trouxe aqui dias de Miqueias, Oséias e Isaías. Eu trouxe alguns versículos e eu quero começar com Miqueias, profeta Miqueias, isso mesmo. O Espírito de Deus lhe trouxe uma palavra e ele escreveu assim: ouçam todos os povos, prestem atenção, ó terra, e todos os que nela habitam, que o Senhor, o soberano, do seu santo templo, testemunhe contra vós. Uma palavra um tanto quanto dura, mas no capítulo 2 desse mesmo livro do profeta Miqueias, no primeiro versículo, ele diz ainda: ai daqueles que planejam maldade, dos que tratam o mal em suas camas. Quando alvorece, eles o executam, porque isto está no poder de suas mãos. Aqui está falando das autoridades constituídas por Deus. E eu estou trazendo aqui esse primeiro texto de Miqueias, justamente porque Miqueias, Oséias, Isaías foram profetas contemporâneos. Cada um Deus usou de uma forma. Mas aqui eu estou trazendo primeiro a fala do profeta Miqueias, e dentro desse livro nós podemos extrair muitas informações, muitas orientações, muitas palavras da parte de Deus para esta época que estamos vivendo agora, em 2021. Já Oséias, veja, capítulo 4, o primeiro versículo, o Senhor chama a atenção do povo. Ouvi a palavra do Senhor, vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Essa foi uma fala também chamativa. E um outro versículo, que é o seguinte:
só prevalecem o perjurar, e o mentir, e o matar, e o furtar, e o adulterar. E há homicídios sobre homicídios. Estou aqui no capítulo 4 de Oséias, versículo 2. E aqui nós poderíamos citar vários outros textos bíblicos escritos por Oséias, que o Espírito de Deus lhe deu, né? Como aquele célebre que a gente usa muitas vezes em pregações, mensagens, estudos, né? O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, são palavras bastante emblemáticas, bastante contundentes para a nossa reflexão. E agora, meus prezados irmãos, eu quero entrar dentro do contexto bíblico em que esses profetas viveram, volto a dizer, Miqueias, Oséias e o profeta Isaías, para fazer um paralelo com os dias que nós estamos vivendo hoje. Deixo aqui esse versículo 7 do capítulo 26 de Isaías, que o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Então, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às dificuldades que estamos vivendo, a Bíblia, a palavra de Deus, fala que o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Por quê? Porque tem o injusto também. Agora, veja que o livro do profeta Isaías me chama muita atenção quando eu paro para estudá-lo, porque ele é composto de 66 capítulos. A Bíblia, 66 livros. Na Bíblia nós temos o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a Antiga Aliança, a Nova Aliança. E no livro do profeta Isaías, que é um profeta messiânico, né, ele também subdivide-se de forma a contemplar o que estaria passando durante o Antigo Pacto e o que seria o Novo Pacto, a Nova Aliança, o Novo Testamento. Veja que o livro do profeta Isaías é como se fosse uma mini-bíblia dentro da própria Bíblia. E sendo ele um profeta messiânico, ele trouxe palavras muito, muito relevantes para os dias que nós estamos vivendo. Ele somente 700 anos antes de Cristo. Ele, Miqueias, Oséias, como disse, foram contemporâneos. E a palavra de Deus que veio a esses profetas foram palavras de advertência, mas, por outro lado, o fim dessas palavras foram palavras de consolo, palavras que, ao final, apesar das dificuldades, ao final havia uma grande esperança. E essa esperança que nós queremos falar hoje, que há uma grande esperança para aqueles que são fiéis, aqueles que procuram o caminho justo, o caminho da justiça. Em um mundo de tanta injustiça, aqueles que servem a Deus, há uma grandiosa e maravilhosa esperança para todos eles. Todavia, nós estamos vivendo num mundo que a Bíblia fala que jaz no maligno. Então, eu quero pedir a paciência dos irmãos e a intercessão aí da sua casa, interceda por nós, para que o Senhor Deus nos dê graça. Não é porque o culto está sendo feito de forma virtual, de forma online, que nós não vamos sentir a presença e a graça de Deus. Não, não, não. Eu quero que a graça de Deus se manifeste através de nossas vidas, da intercessão dos irmãos, e que essa palavra nessa noite seja muito edificante para as nossas vidas. Edificante a ponto de nós pararmos, refletirmos e olharmos qual é a direção que o Espírito de Deus está dando para a igreja dele. Vamos seguir, e eu vou trazer aqui outros versículos, sempre para destacar. Por que eu estou trazendo os versículos aqui na tela? Para facilitar os irmãos assistirem. Depois, pegue a sua Bíblia, assista de novo esta live e anote os versículos que lhe convier. Então, por isso que a gente traz os versículos aqui para a tela, para que possa deixar claro, depois os irmãos poderão recuperar com maior facilidade. Não lembro qual foi aquele versículo que foi lido, e terão facilmente aqui na tela para marcar na Bíblia dos irmãos, tá certo? Então, por isso que eu faço desta forma. Então, vamos seguir um pouquinho adiante.
Veja aqui, na sequência desse versículo, o caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo. Agora, no versículo de número 9, com a minha alma te desejei de noite, e com meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem a justiça. Essa foi uma palavra que o Senhor Deus deu ao profeta Isaías, porque os dias em que o profeta Isaías vivia eram dias muito tenebrosos. O povo de Israel, as 12 tribos, o reino norte, o reino sul, infelizmente se esqueceram das grandes maravilhas, dos grandes benefícios que o Senhor sempre fez ao seu povo. Então, de forma muito inconstante, eles titubeavam em dois pensamentos. Mas aqui o Senhor falava ao profeta Isaías: olha, com a minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a buscar-te. Meus irmãos, se existe um horário, e isso é bíblico, que o Senhor Deus se agrada da nossa oração, é pelas madrugadas. É claro que nós temos um canal livre e aberto com o Senhor nosso Deus, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A qualquer dia e horário que nós orarmos ao Senhor, com fé, com fidelidade, com sinceridade, com o coração quebrantado e contrito, Deus nos responderá. Mas pela madrugada, aqui é um grande segredo, é um grande mistério, que podemos até fazer um culto de doutrina voltado para essa temática. Mas não é a pauta de hoje. Quero ainda trazer aqui o versículo 10. Veja, olha a advertência que o Senhor Deus deu. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso eles aprendem a justiça. Até na terra da retidão, ele pratica a iniquidade e não atenta para a majestade do Senhor. Infelizmente, é isso que acontece com uma pessoa que não teme a Deus. O que é o ímpio? Né? Pio significa santo. Né? O ímpio, por contrapartida, é uma pessoa que vive uma vida de pecado, uma vida dissoluta. Mas, mesmo aqui, o Senhor Deus mostrando a sua grandeza, o seu poderio, o seu favor à humanidade, infelizmente, a humanidade se esqueceu completamente do Senhor nosso Deus. Agora, estou lendo aqui Isaías 26:10, como você está vendo, mas quero ir adiante. Olha só o versículo seguinte: Senhor, a tua mão está exaltada. Isaías sentia o peso das mãos do Senhor durante os dias que ele estava vivendo. A tua mão está exaltada, mas nem por isso a veem. Vê-la-ão, porém, confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Isaías estava vivenciando, sentindo a mão de Deus pesando sobre o povo de Israel, que havia virado as costas, que tinha virado as costas para o Senhor nosso Deus. No versículo 12 ainda, Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Então aqui Isaías recebe uma palavra de conforto, né, que o Senhor é o Deus da paz. Por isso que o Senhor Jesus diz, né, que ele é a paz que o mundo precisa, e ele não dá a paz, essa paz que o mundo oferece. A paz do Senhor Jesus Cristo é uma paz inigualável. Então, aqui Isaías está registrando isso. Mas tenha um pouquinho de paciência, porque agora nós vamos entrar na parte principal dessa mensagem. Por enquanto, eu estou entrando na parte mais teórica dos dias que o profeta Isaías, Miqueias, Oséias estava vivendo. Mas veja, tem um segredo muito grande daqui para frente que eu quero compartilhar com os irmãos, e eu peço um pouquinho de paciência, porque vamos entrar nele logo mais. Veja o que a palavra de Deus diz no versículo 16. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta.
Ou seja, na hora da dificuldade, na hora da luta, ainda muitos se despertaram e oraram ao Senhor secretamente, né? Porque enquanto as coisas estão favoráveis, é tudo muito fácil, tudo muito fácil. Prezados, nós estamos vivendo dias que, da nossa geração, nós jamais imaginávamos passar. E o momento não é favorável quando eu penso dentro do aspecto humano, porque, infelizmente, muitas pessoas queridas, familiares, amigos, infelizmente, estão acamados, estão enfermos, outros partiram para a eternidade, porque a vida é assim, não só nessa pandemia do Covid-19, mas sempre foi assim, desde que o pecado entrou na humanidade, porque Deus não nos fez para morrer, mas desde que o pecado entrou na humanidade por conta da desobediência, nós estamos entregues à morte todos os dias. Então, desde uma gripe forte ou uma doença infecto-contagiosa, todos nós estamos sujeitos a contraí-la. Mas aqueles que esperam no Senhor, têm no Senhor motivo para confiar nele. Por quê? Porque a nossa vida aqui é passageira, nós estamos de passagem. Um dia o Senhor nos chamará, como tem chamado a muitos. E quando vem uma enfermidade das mais diversas que nós conhecemos, todos estamos sujeitos. Quer seja uma pessoa que teme a Deus ou uma pessoa que não teme a Deus. Assim como a chuva cai para todos, o dia ruim, o momento de dificuldade, todos nós estamos sujeitos. Por isso que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas onde nós queremos chegar aqui? É que dentro desse capítulo 26, olha só o que o profeta Isaías registra. Não sei se você já leu esse versículo na sua Bíblia, mas há muitos anos eu li esse versículo e marquei na minha Bíblia. Só que a aplicação para os dias de hoje, a aplicação é muito diferente de anos passados quando eu li. Veja, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti. Esconde-te só por um momento, até que passa a ira. A ira de quem? A ira do Senhor. O Senhor Deus, meus irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, está vendo a humanidade se perder a passos largos para o abismo. E aqui o Senhor Deus, já na época do profeta Isaías, ele também, como se fosse ali uma pandemia, como se fosse ali algo que estava acontecendo de forma que toda a humanidade estava sofrendo. O profeta Isaías registra, vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Então veja que nós estamos confinados, preocupados com essa situação, e é correto nós procedermos dessa forma, porque é uma lei, então devemos nos resguardar dentro do possível, porque há momentos que não tem como, nós precisamos, em tempos de pandemia, nós também comemos, e para comer nós temos que sair. Em tempos de pandemia, nós também temos outras necessidades, como ganhar o pão de cada dia, e para ganhar o pão de cada dia, muitos de nós precisamos sair de casa. Então, há certas situações que são controláveis, outras não. Então, é importante a gente considerar isto, que sendo possível, é claro que devemos nos resguardar. Você que está aí nos acompanhando, eu tenho certeza absoluta que um dos irmãos, ou até mais, está acometido dessa Covid-19 nesse momento, mas está assistindo esse painel bíblico, de culto de doutrina bíblica. E eu quero, ao final, orar por você, junto com a igreja, pois eu tenho certeza que o Senhor Deus, Ele nos atenderá e terá misericórdia de nós. Como disse há pouco, né? O Senhor Deus, Ele sabe o momento de cada um de nós. Alguns o Senhor aprova em recolher. Isso está nas mãos do Senhor. O ponto é que eu quero destacar aqui, a chamada do profeta Isaías parece que é uma chamada para os dias de hoje.
Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira do Senhor. Eu peguei uma outra versão, esse mesmo texto bíblico. Peguei aqui a nova tradução na linguagem de hoje e a NVI também, que são muito similares. Meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo até que passe a ira de Deus. Então, não só nesta época, em outras situações, como nos dias de Noé, nós podemos ver também o Senhor Deus chamando o povo para se esconder. Olha, faça isso, isso e isso, porque a minha ira se acendeu contra a humanidade. Por quê? Porque se desviaram de mim. Então, meus prezados irmãos, quero conscientizar que o Senhor Deus está no controle de toda a situação, indiscutivelmente. Mas o Senhor Deus, Ele está olhando para os fiéis da terra. Se porventura um de nossos entes queridos do Senhor, infelizmente, veio a recolher, nós devemos confiar que a nossa maior esperança é que muito em breve nos encontraremos com ele, com ela, nas mansões celestiais. Esse é um conforto. Só o Espírito Santo de Deus pode dar esse conforto. E a garantia qual é? A garantia na palavra de Deus. Agora, nós devemos usar a nossa fé. Nós precisamos servir a Deus com fé. Por quê? Porque o Senhor, Ele ainda cura. Não só a Covid-19, o Senhor Deus cura câncer. O Senhor cura toda e qualquer enfermidade, desde que o nosso propósito seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor, nosso Deus. Então, Isaías está trazendo essa palavra de advertência, e volto a dizer, quando eu leio esse texto, é como se fosse um texto escrito justamente para os nossos dias. E o é, porque a palavra de Deus é viva, não é verdade? Vamos um pouco adiante. Olha só, em meio às situações caóticas que a humanidade vivia, nessa época do profeta Isaías, Oséias, Miqueias e tantos outros, o Senhor Deus advertiu aos governantes, sim, senhores, o Senhor Deus advertiu aos governantes e até os profetas, todos aqueles que estavam em eminência, o Senhor Deus os advertiu. Por quê? Porque eles estavam vivendo uma vida desregrada, uma vida sem temor de Deus. E aí o Senhor escreve essa palavra dura, o Senhor dá a Isaías esse direcionamento. E é uma palavra que a gente deve considerar, porque daqui para frente, olha, a minha palavra é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. Essa é a palavra de Deus. É claro que o ser humano não gosta muito de regras. Essa é uma verdade, não só para o povo brasileiro, mas o ser humano não gosta de regras. Né? Mas, com o passar do tempo, uns aprendem a utilizá-la de forma favorável, mas outros não sabem lidar muito bem com mandamentos, com regras. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, é um guia. A palavra de Deus é um manual. Veja que nos dias de tecnologia que nós estamos atravessando, quando você compra um equipamento, você não utiliza mais, eu vou chamar fulano para instalar para mim, eu vou chamar um técnico para instalar uma máquina de lavar. Você até pode fazer isso, mas via de regra, você compra uma máquina de lavar hoje e o manual vem para você mesmo fazer o serviço, você mesmo instalar. E se você não lê o manual, você vai instalar a máquina de forma errada e ela não funcionará. Quiçá, uma máquina de 110 volts, você vai ligar uma tomada 220 e vai queimar a máquina sem ao menos utilizar pela primeira vez. Ou seja, o manual de instrução, ele é fundamental para que a gente possa saber usar o equipamento que nós adquirimos. Seja ele uma máquina, seja um simples computador. Computador você compra, você tem que saber instalar os programas. Você tem que saber instalar os softwares. Claro que você também pode pagar, mas em dias de tanta recessão, né, quanto menos gastar, melhor. Então, nós temos que aprender tudo da melhor forma possível. Quando nós compramos um remédio, quando o médico passa um medicamento para a gente utilizar, via de regra, o que nós deveríamos fazer? Ler a bula. A bula
é o que vai mostrar, vai nos direcionar quais são os benefícios e os riscos do medicamento. Mas, muitas vezes, é claro, nós não lemos a bula, nós confiamos naquilo que o médico falou. Ah, o médico falou, eu vou tomar o remédio, ponto final. Mas muitas vezes nós não tomamos como devemos tomar, porque não entendemos. Olha, precisa tomar por 7 dias, porque é o tempo necessário para o efeito do medicamento. Não, eu tomo 1, 2 dias e penso que tudo já resolveu. E depois, aquele mal-estar, aquela enfermidade, pode vir ainda com maior intensidade. Por quê? Porque eu não atentei para a bula. Eu não atentei para a recomendação. Quando vamos para um curso de especialização ou até uma universidade, aqueles que puderam estudar, veja que em um curso de graduação, nós aprendemos as principais regras, os principais critérios, mandamentos, podemos dizer assim, da disciplina que nós estamos estudando, para que quando a gente for trabalhar, a gente saiba utilizar aquela matéria na nossa atividade do dia a dia de trabalho. Mas o aluno que não frequenta ou não frequentou a escola a contento, passou por passar de ano, quando vem a hora de colocar em prática todo o seu conhecimento, infelizmente, ele não sabe aplicar aquilo que ele aprendeu na teoria, ele não sabe colocar na prática, simplesmente porque ele estava na escola, mas só para ter o diploma. Meus prezados, isso é muito perigoso. Então, por isso que a palavra de Deus está falando aqui para nós, que é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali, porque é a palavra de Deus que nos orienta. Um pouco adiante ainda, quero trazer aqui o versículo 16. Vejam, porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Será que essa palavra, ela não é verídica para os dias que nós estamos vivendo? Aqui tem a metáfora, porque a Bíblia utiliza muitas metáforas, muitas analogias, muitas simbologias. E o que vem a ser esta pedra? Antes, eu vou ler para os irmãos aquilo que os irmãos já leram em outra oportunidade, quando o apóstolo São Paulo orientava a igreja de Corinto, na primeira epístola, no capítulo 10, nós vamos ver um comparativo que o apóstolo fez com a antiga aliança, com o Antigo Testamento, sobre esse versículo que nós estamos lendo de Isaías 28:16. Veja que a palavra de Deus diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar. Quem não se lembra da maravilhosa travessia do Mar Vermelho, as obras miraculosas que o Senhor Deus fez ao povo de Israel, fazendo milagres extraordinários e mostrando ao povo que Ele é o Deus verdadeiro? E aqui o apóstolo São Paulo está orientando a igreja: olha, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, todos passaram pelo mar, todos. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos, sem exceção. Todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Todos. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual. Uma metáfora aqui também. Porque bebiam da pedra espiritual, essa que nós estamos lendo aqui no profeta Isaías, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo, Cristo Jesus. Então os irmãos sabem muito bem que esta pedra já provada, preciosa, de esquina, que está firme e fundada, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. E aquele que crer em Jesus não deve se apressar, deve ter calma, deve saber esperar no Senhor, porque do Senhor nosso Deus vem a nossa provisão. Mas vejam só o que aconteceu no versículo seguinte, que é o versículo 5 do capítulo 10 da primeira epístola aos Coríntios. Mas Deus não se agradou da maior parte deles,
pelo que foram prostrados no deserto. Olha, irmãos, essas coisas foram nos escritas e feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Os senhores lembram muito bem que o povo de Israel murmurou contra Moisés antes, durante e depois da travessia do Mar Vermelho. Que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós e que nenhum espírito de murmuração, de contenda, de intriga venha pairar nas nossas vidas. Nós devemos viver dias de sobriedade, mesmo em dias de pandemia. Então, esse texto aqui do profeta Isaías é um texto extremamente atual. Portanto, assim diz o Senhor Jeová, eis que eu assentei em Sião uma pedra. Eu tenho certeza que você que está nos acompanhando agora, que assistirá em outra oportunidade, tenho certeza absoluta que você crê piamente nesta pedra que já foi provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. E eu tenho certeza que você crê nesse Senhor Jesus Cristo. Por isso, meu prezado irmão e irmã, não se apresse. O que significa não se apressar? Não saia da presença de Deus, mesmo que a dificuldade seja mais extrema, porque o Senhor Deus proverá todas as coisas em seu favor, Ele não te abandonará, Ele não me abandonará. Creiamos firmemente, que a provisão virá do nosso Senhor. Indo um pouco adiante, eu quero deixar outro texto, aqui, Isaías 28, já, versículo 17. E regrarei o juízo pela linha e a justiça. E regrarei o juízo pela linha e justiça pelo prumo. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. O que essa palavra quer dizer, meus irmãos? A humanidade está sofrendo como nunca. Não é por falta de recurso financeiro. Não é. Não é. Não é por falta de recurso financeiro. Toda a humanidade já poderia ter sido vacinada. Mas a corrupção, meus irmãos, ela está enraizada, e não pense, os senhores, que acabou, não. Porque há muitas coisas, há muitas coisas acontecendo em que autoridades constituídas, infelizmente, estão tirando dinheiro do pobre para o seu próprio proveito. E quantas pessoas não estão morrendo até de fome, o desemprego avassalador. Então, que o Senhor Deus tenha misericórdia de nós. Mas a Bíblia está falando que o Senhor, Ele regrará o juízo pela linha. Veja, é uma palavra severa para aqueles que estão em eminência, seja de onde for. Mas um pouco adiante ainda, a palavra de Deus vai falar, porque o Senhor disse, pois que este povo, até na igreja, até aqueles que professam a fé, quantos, infelizmente, não pregam a palavra de Deus por interesse, que o Senhor Deus tenha misericórdia, porque quando chegar o dia, todas as nossas obras, tudo que nós fizermos aqui, será considerado. E aí, infelizmente, terão aqueles que falarão, Senhor, Senhor, em teu nome nós não pregamos, nós não profetizamos, não fizemos milagres, maravilhas, e o Senhor dirá, apartai-vos de mim que não vos conheço. É justamente esse texto bíblico que o Senhor Jesus citou mais de 700 anos depois da vida do profeta Isaías, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim e com a boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. Não adianta simplesmente falar que crê em Deus se está fazendo mal para a humanidade, está fazendo mal para o próximo. Olha o versículo 13. O seu temor dessas pessoas que dizem que tem, o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Isso não convém. Nós precisamos professar uma fé genuína, uma fé verdadeira. Olha o versículo 15, meus prezados. Leia, veja só, eu vou ler claramente, mas leia com calma o que está escrito aí.
Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? O Senhor Deus está olhando tudo, meus prezados. O Senhor Deus está olhando todos aqueles que estão em eminência. O Senhor Deus está contemplando todas as coisas. Então, não é tempo, nunca foi, e não será tempo de nós que servimos a Deus ficarmos esperando por promessas de A ou B. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus, porque ainda que alguém queira nos prejudicar, o Senhor transformará, o Senhor mudará essa má intenção em algo favorável a nós. Mas esse texto bíblico eu vejo como sendo os dias de hoje que estamos vivendo. Quantas pessoas, infelizmente, estão aí passando necessidades. E aqueles que estão no poder não fazem nada para poder ajudar. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Que fique bem claro. Quero ainda trazer aqui o versículo 16. Para essas pessoas, olha o que essas pessoas pensam de Deus. Muitas vezes professam o nome de Deus, mas essas pessoas pervertem tudo, como se o oleiro fosse o barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse ao seu oleiro: nada sabe. Será que muitos não pensam dessa forma? Pensam que Deus não está vendo? Pensam que Deus não está olhando? Por isso que nós devemos olhar em favor da nossa nação. A palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Ou não é isso que está na Bíblia? Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Mas se a igreja não orar, a igreja, ela também sofrerá as consequências desse mundo corrupto que, infelizmente, envolve toda a sociedade, de diferentes áreas, diferentes profissões. Mas o Senhor Deus é um justo juiz. O Senhor Deus está olhando para todos nós. E digo que o Senhor Deus não permitirá que na nossa mesa falte o pão de Deus, não permitirá. O Senhor Deus proverá todas as coisas. E juntos nós vamos passar por essa pandemia. O Senhor Deus nos dará vitória. O Senhor Deus nos dará alento. O Senhor Deus nos ajudará. Não se desespere se porventura você perdeu o seu emprego, porque nós vamos orar, a igreja está orando para que o Senhor Deus abra uma porta ainda melhor para você. Não se desespere, não se apavore. O que nós não podemos fazer é virar as costas para o Senhor a qual nós servimos. Devemos confiar piamente nele. Agora, indo para um outro texto, ainda no livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 1. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, e que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. Que palavra dura, não? Isaías era um homem, além de ser um profeta de Deus, foi um homem extremamente culto, um homem que aconselhava os reis, um homem que tinha o Espírito de Deus para orientar os povos, e por muitas vezes ele orientou: olha, Israel, não faça aliança com o Egito, não faça aliança com a Síria, não faça isso porque Deus não se agradará. Isaías foi muito usado, assim como Oséias e Miqueias, que já trabalhavam no campo. Isaías já era um homem da cidade. Mas aqui, independentemente de ser no campo ou na cidade, Deus sempre usa homens e mulheres para orientar aqueles que são os fiéis da terra. E ele adverte aqueles que são rebeldes, ai deles, que tomam até conselho, mas não tomam conselho do Senhor. E que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado. É uma palavra de advertência, sim,
E é uma palavra para os dias que nós estamos vivendo. Não adianta a gente ficar se debatendo, meus irmãos, querendo discutir com A ou com B. Nós precisamos individualmente viver no temor do Senhor. Veja que a nação de Israel queria fazer. Ai desse povo, porque eles descem ao Egito sem perguntarem a minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. É um perigo quando aquele que serve a Deus, aquele que conhece a palavra de Deus, que passou a ser uma nova criatura, teve uma conversão, é perigoso quando volta o olhar para o Egito. Egito simbolizava aqui um lugar que não tinha regra, um povo desregrado. Ainda que tivesse alimento, tivesse água, mas era um povo que vivia totalmente desregrado da palavra de Deus. E o povo de Israel, por muitas vezes, se esqueciam dos benefícios que o Senhor Deus havia feito aos seus pais e voltavam para o Egito. E o Senhor Deus se entristecia muito. Isso acontece nos dias de hoje também, porque muitos que conheceram o Evangelho do Senhor Jesus, infelizmente estão virando as costas para o Senhor Jesus. Meus prezados, Jesus é maravilhoso. Só Jesus pode mudar a vida do ser humano. Só Jesus pode mudar a situação dessa humanidade. Mas a humanidade não quer saber de Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou a luz do mundo. Mas, infelizmente, o mundo amou mais as trevas do que a luz. Porque a luz dá foco no pecado. A luz mostra o pecado. Mas o pecado, muitas vezes, quer se esconder dentro da velha natureza. Mas uma nova criatura, aqueles que nasceram de novo, não podem olhar para o Egito, não podem olhar. O que significa olhar para o Egito? Olhar para o Egito, meus prezados, é aquela pessoa que nasceu de novo, e numa época de dificuldade, de extrema dificuldade, em épocas de mídias sociais, ir para as mídias sociais e começar a usar palavras de baixo calão, ir para as mídias sociais e entrar em debates que não edificam, porque é tempo de nós pregarmos o evangelho que salva, é tempo de nós pregarmos, é tempo de nós militarmos a boa milícia da fé. Esta é a milícia que o Senhor nos chamou, a militância, melhor dizendo, é uma palavra que tem duplo sentido aqui, mas eu quero trazer a militância, militar a boa milícia da fé, é pregar o evangelho de Jesus, porque só Jesus pode ter misericórdia de nós, só Ele pode salvar essa nação, só Ele pode salvar esses governantes, só Ele, só Ele. Se não for por Jesus, meus prezados irmãos e amigos, a humanidade, ela enfrentará dias muito piores do que nós estamos vivendo. Isso aconteceu com Israel inúmeras vezes. Mas que o Senhor tenha misericórdia de todos nós. E louvo a Deus pela vida dos irmãos que estão conectados, aqueles que também se conectarão em outra oportunidade, porque veja o que a palavra diz aqui lá no capítulo 35 desse mesmo livro. Olha qual é o tempo, olha o tempo que nós estamos vivendo. É tempo de fortalecer as mãos cansadas e dar firmeza aos joelhos fracos. Em outra versão fala joelhos desconjuntados. O tempo é de se fortalecer. Em quê? No Senhor e na força do seu poder. Esse é o nosso tempo. E como nós nos fortalecemos? Através da palavra de Deus, através dos louvores. Meus irmãos, tem hinos que edificam. Procure louvores. Louvores que de fato edificam a alma, que mexem, que tem a unção de Deus, que tem a graça de Deus. Temos tantos irmãos que louvam ao Senhor, tantos cantores que de fato buscam a Deus, não pela fama não, mas louvam a Deus com graça, louvam a Deus com unção. E é esse louvor que nos fortalece, é esse louvor que dá firmeza aos nossos joelhos. É na oração, é através da oração que nós vamos buscar e conseguir a firmeza espiritual. Será que nessa época que nós estamos vivendo,
Não temos pessoas que, ao invés de crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus, será que não estão decrescendo? Decrescendo como? Se distanciando do Senhor? Não é época para isso. É época de se achegar ao Senhor. É época de confiar nele. É época de colocar a nossa confiança inteiramente nele. Olha o que disse mais a palavra de Deus aqui. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. E a seguir, olha o que a palavra diz. Digam aos desanimados, não tenham medo. Animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Esta é a palavra de Deus, é a palavra que edifica, é essa. Se porventura você encontrar alguma pessoa desanimada, não vamos julgar, não é esse o propósito. Porque pode acontecer, pode parar o desânimo, a tristeza, por N fatores. Mas se porventura nós nos encontrarmos, se a gente conhecer alguém que esteja desanimado por algum fator, mesmo em épocas de pandemia, em épocas de mídias sociais, é possível a gente levar a essa pessoa uma palavra de fé, uma palavra de esperança. Olha, minha irmã, não tenha medo. Anime-se, o Senhor Deus, o nosso Deus, isso mesmo, está aqui. Ele vem para nos salvar. Então, meus prezados, a nossa vida aqui na Terra, é uma vida de aflição, de angústia, de muitas dificuldades. Mas quem espera no Senhor, quem confia no Senhor, o Senhor provê todas as coisas. É tempo de ler um bom livro. Leia um bom livro, um livro que edifique a tua fé. Sempre, claro, esse livro esteja pautado na palavra de Deus, que é o nosso guia. A Bíblia Sagrada é o nosso manual. O manual que eu citei há pouco. Aquele manual para instalar a máquina de lavar. Aquele manual que eu citei para instalar um computador, um sistema. Pois é. A Bíblia Sagrada é o manual da nossa fé. É o manual que vai fazer com que a gente viva nesta época de forma sóbria, de forma serena, confiando no Senhor. Leia a palavra de Deus. Leia o livro que te desejar, a forma que você achar conveniente. Leia a palavra de Deus. Não deixe de ler. Nós simplesmente estamos estimulando a leitura do livro de Provérbios, porque é o livro da sabedoria, mas não se restringe a ele, a palavra de Deus. Veja que amanhã, se o Senhor permitir, dia 17, olha um dos versículos que está no capítulo 17 de Provérbios. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. O que você acha desse versículo? Será que ele é válido para os dias que nós estamos vivendo? Eu vou reler. Provérbios 17, 15. Depois nós vamos postar também nessa madrugada para o dia de amanhã. O que justifica o ímpio e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Se o Senhor Deus também nos permitir, aliás, é uma palavra que a gente precisa aplicar no nosso vocabulário como nunca, porque é bíblica. Na próxima terça-feira, nós vamos entrar no livro de Miqueias e de Oséias, e vamos aprofundar um pouco mais sobre essa questão, porque é o que nós estamos vivendo juridicamente no Brasil e no mundo afora. O justo está pagando pelo injusto. O honesto está pagando a conta do desonesto. E o Senhor Deus não está se agradando disso. Então, meus prezados, novamente, guardemos essa palavra da parte de Deus aos nossos corações e quero, de novo, reforçar aqui o nosso propósito, porque, meus irmãos, meu propósito
junto com os irmãos, é servir a Jesus da melhor forma possível. Quero fazer o melhor junto com os irmãos. Servi-lo é um privilégio. Tantos são os benefícios que o Senhor tem feito por nós. O que nós daremos por tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós? Precisamos servi-lo. Fazer tudo o que tiver ao nosso alcance da melhor forma possível, com graça, com excelência, de forma um edificar o outro. Então eu quero deixar aqui para todos nós esse estudo que estamos em via de terminar, mas veja só o que tem pela frente. Se você não acompanhou o início aqui dessa live, veja que o Senhor Deus nos preparou para amanhã. Amanhã falaremos sobre a imunidade, um painel temático, imunidade em foco. Estarei aqui com a minha esposa, que é nutricionista, e nós vamos falar sobre esse tempo de pandemia, a saúde do corpo e da alma. Ela vai abordar a área profissional dela, e nós traremos esse estudo à luz da Bíblia. Nós precisamos ter o sistema imune forte, resistente, tanto no corpo quanto na alma, para a gente não estar suscetível a esses males da nossa época. Temos aqui ainda, na quinta-feira, teremos um painel da escola bíblica que anteciparemos, que seria no domingo, estamos trazendo para quinta-feira. Teremos também na sexta-feira um aconselhamento bíblico, mais voltado aqui para a família, para casais, se aplica também para os filhos, obviamente, mas o Senhor Deus permitindo. Nós estaremos trabalhando, sábado teremos uma outra programação com jovens e adolescentes, todas de forma remota, de forma online, transmitidas aqui pelo Facebook, e depois subiremos para o YouTube, para que a gente possa compartilhar com os irmãos que não têm Facebook, ou até os da terceira idade, são muitos que não têm Facebook. Então, compartilhem ao final, para que muitas pessoas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor nosso Deus. Então, quero deixar aqui a minha gratidão a todos vocês. Estamos aqui completando quase uma hora de live. Mais do que isto, fica cansativo para vocês acompanharem também, mas eu quero orar. Quero orar com você, orar por você, orar em seu favor, da sua família, pois o Senhor Deus está cuidando de nós. O Senhor Deus está cuidando de nós. Então, mesmo na situação mais, seja ela qual for, confie no Senhor, que a igreja estará orando, clamando ao Senhor nosso Deus. Graças a Deus temos muitos irmãos conectados, muitos outros que acompanharão em outro horário. Eu só peço a você, encarecidamente, se for possível, eu tenho sempre dito para os nossos irmãos de Jabaquara, nós precisamos evangelizar. Precisamos compartilhar a palavra de Deus. E em tempos de mídias sociais, compartilhar é evangelizar. Então, eu quero orar por você, quero apresentar a sua vida a Deus. Você também estará orando aí, apresentando ao Senhor, unindo a nossa fé, clamando a Deus. E não esqueça, dedique um tempo de qualidade. Não é um tempo qualquer, não. Dedique um tempo de qualidade. Como esse tempo que você está dedicando agora. Muitíssimo obrigado. É um tempo de qualidade que nós estamos estudando a palavra de Deus. Dedique um tempo de qualidade, 10 minutos que você possa. Ore ao Senhor. Vai lá no seu quarto. Se você não tem quarto, aqui é uma metáfora também, porque o quarto que o Senhor está ensinando é o nosso coração. Entra no teu quarto. Feche a tua porta. Imagine os irmãos, tem pessoas que moram na rua. Será que essa palavra não se aplica a eles também? Então não é só o quarto físico. O quarto aqui é algo mais profundo, é entrar dentro do nosso coração, é ir lá na alma. Entra no teu quarto, entra na tua alma, fecha a porta da tua alma. Não deixe outras coisas entrar no teu coração na hora que você está orando. Não deixe. Não deixe outras coisas entrar na hora que você está orando ao Senhor, de forma a tirar o teu foco, a tua atenção. Portanto, dedique 10 minutinhos, 15 minutos, se você puder mais, maravilha. Mas dobre o seu joelho. Ou deitado, se você não pode dobrar o seu joelho. Ou sentado, não importa. Clame a Deus. Rogue a Deus. Ele terá misericórdia de você, como tem tido de mim também. Então, vamos orar agora. Eu sempre deixo aqui uma última página, apenas para aqueles que desejarem contribuir. Obviamente, tem as formas online agora, mas não gosto de ficar batendo nesta tecla
cada um faça, contribua segundo propôs o seu coração. Mas eu deixo aqui para informar os irmãos que tem forma simples agora de contribuição. Eu quero orar nessa oportunidade por você. Então, feche os seus olhos, curve a sua cabeça, por favor. Curve a sua cabeça, 1 minuto só. E nós vamos apresentar a Deus, todos nós que estamos aqui, e os nossos familiares também. Amado Deus e eterno Pai, nós estamos em Tua presença. Nós te agradecemos por esse privilégio de estarmos cultuando a Ti, mesmo de forma online, de forma remota, mas o que importa é que a nossa conexão com o Senhor é uma conexão real, uma conexão verdadeira e presencial. Nós estamos em Tua presença, não virtualmente e nem remotamente. Nós estamos orando através do Teu Santo Espírito, e esta oração chegará ao Teu trono, Senhor. E o Senhor Jesus, que está à direita do Pai, intercederá por nós. Visita os nossos irmãos que estão acamados, nossos irmãos, Senhor, que estão hospitalizados. Temos orado em favor do sobrinho da irmã Damares, que está na situação crítica. Temos orado em favor da nossa irmã Maria Luísa, pela plena recuperação. Temos orado por todos os irmãos que têm buscado a Ti, Senhor, em momentos de aflição. Aqueles que perderam o emprego, Senhor, e precisam pagar suas contas, o seu aluguel. Tenha misericórdia deles. Abra uma porta ainda melhor, de forma que o Teu nome seja exaltado e glorificado na vida deles. Continue honrando, abençoando a fé dos Teus filhos que o fazem com um verdadeiro coração. Aqueles que estão acometidos dessa Covid-19, dessa pandemia, Senhor, estenda as Tuas mãos. Pela Tua misericórdia, cura plenamente, dê uma plena recuperação, Senhor, e que esta pessoa, este meu irmão e minha irmã, eles possam testemunhar que só o Senhor é Deus. Muito em breve, Senhor, nós também faremos uma programação só de testemunhos, porque nós precisamos testemunhar as grandezas do Senhor em nossas vidas. E grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Por isso nós estamos alegres. Nós te agradecemos. Amém. Fique agora com a bênção apostólica, é um ensino bíblico doutrinário que os apóstolos sempre faziam para a igreja do Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja em nossas vidas hoje e sempre. Amém. Até amanhã, às 20 horas, se o Senhor Deus permitir. Ótima noite. Durma em paz.